o cara que tá com ela fica em casa o dia inteiro, só que é ela Aí que tem que chegar e fazer tudo ainda. Nossa, não, aí o cara é folgado, Você né? tá entendendo? aí Por é. isso que a gente fica, às vezes, assim, a gente começa a comentar, o pessoal da família, às vezes se incomoda, sim, Sim. não querendo curiar da vida dos outros, mas acontece exatamente isso. Aí ela tem que enxergar que tá fazendo mal pra ela, né? Exatamente. Mas aí eu O chego. cara tá Só que ela montado em fica cima presa dela. É. também numa. Eu não sei Um por quê. relacionamento abusivo, Exatamente. emocionalmente. Mas aí o primo tocou no assunto, que eu acho legal a gente falar, que a gente tá vendo muito sobre essa questão do pessoal falar na internet, provedor, provedor. E que sim, eu acho que o homem, de natureza, tem que ser provedor. Não que a mulher, foi o que o primo falou, né? Ela acompanha e tudo mais, ela quer ajudar de certas formas. Mas o que eu acho? Que eu vejo? Eu vejo muita hipocrisia. Porque às vezes, provedor, provedor, mas daí o cara não quer ser, o cara não consegue, ele não quer ser provedor. E aí eu nem tô falando na questão do sentido de, ele não tem dinheiro, às vezes ele não quer ser provedor. E aí ele fica na internet lá fazendo um monte de vídeo, porque tem que ser provedor. Mas você é provedor? Você não é, então como é que você vai ficar falando disso, entendeu? Então assim, tem mulheres, por exemplo, eu, né? Vou dar o meu exemplo aqui. Eu sempre fui do front, né? Então eu sou aquela pessoa que eu trabalho, eu tenho o meu jeito mais agitado, eu gosto de trabalhar, tal. Eu sempre fui mais pra cima, assim, de trabalho. Só que e isso muitas vezes me atrapalhou. Muitas vezes me atrapalhou No pra ter relacionamento? relacionamentos com pessoas, pra ter relacionamentos com namorados, com enfim. Por quê? Porque é tanta correria, é tão trabalho, é tão front, que às vezes você esquece disso, entendeu? E você fala, puta, meu, eu poderia ter sido menos e ter me encontrado mais com as outras situações legais. Sim. Só que aí é pela minha vida que eu levo. Por isso que os homens às vezes têm que entender. Porque às vezes a mulher leva aquela vida porque ela precisa levar aquela vida. Ela precisa andar 12 horas de ônibus, trabalhar, Sim. pagar as contas dos filhos, ela tá ali ralando. É uma coisa. Agora, você falar de uma condição, graças a Deus, onde o homem pode dar esse conforto maior que o primo fala e tal, é outra E coisa, com né? ela querendo. Mas vamos Isso. trocar a Exato. situação. Muitas mulheres ganham melhor que os homens, né? Elas conquistaram isso nas últimas décadas. Mas o homem bacana, o cara é legal, ele cuida da casa, ele cuida do filho, porque existem Exato. situações assim. Como é que vocês enxergam isso? Porque aí a mulher trabalha, ela acaba sustentando a casa, mas o homem tá ali fazendo a função, cuidando da casa, cuidando do filho. Como é que vocês enxergam essa situação? Pra mim é natural também. Eu acho que é uma via de mão dupla. Tudo tem que ser conversado. Se a pessoa planejou isso, né? E outra, se ela é o que você falou, ela vai ficar em casa, então ela vai fazer as tarefas da casa, ela vai cuidar do filho. É uma questão de você se colocar no lugar do teu parceiro. Se você escolher uma pessoa pra viver a vida com você, é de se esperar que exista a empatia dos dois lados. Então tá, se uma pessoa vai ficar o dia inteiro fora de casa trabalhando, eu vou lá, eu vou fazer as coisas, vou mexer as coisas, vou tentar preparar as coisas. É uma questão de bom senso, não é? Um vai virar o escravo da casa, enquanto que o outro vai ficar trabalhando o dia inteiro. E é assim, as pessoas hoje em dia o julgam dessa forma muitas vezes, né? Então eu acho que assim, tem que ter um equilíbrio, igual o primo falou. Se é uma coisa que os dois querem, tá ok. É uma coisa que você conversa, você tem... Só que a maioria dos relacionamentos não tem nem diálogo. Você vê que as pessoas não têm nem esse É o maior diálogo. problema. Vira tudo tabu. É tudo tabu, não é conversado. As pessoas não conversam sobre dinheiro, não conversam sobre dívida. Ó, por exemplo, o meu avô, gente, ele faleceu em 2011. Vô João, maravilhoso, eu amava meu avô assim, de coração. Quando ele morreu, a gente descobriu que ele tinha um monte de dívida, que ele não falava pra ninguém, ninguém sabia que ele tinha essas dívidas. E ele fazia essas dívidas pra ajudar o pessoal da família. Então, assim, a minha tia teve um restaurante, o restaurante faliu. Ele fez um monte de dívida pra ajudar. Ajudou meu pai, um monte de questões, né? Então, assim, não sabia que ele fazia um monte... Ele pegava um crédito num banco, um empréstimo num banco, pra cobrir outro. E eles não falavam isso. Então ele falava, não, tá tudo bem, viu? Pra minha avó, Neila. Tá tudo bem, viu, Neila? Ó, tá pago aqui. Ele pegava um empréstimo pra ficar cobrindo o outro, pra ninguém saber que ele tava se endividando. Então, pra você ver que, assim, é muito natural da maioria das famílias, que às vezes a gente vive numa bolha em que a gente não faz isso, né, na nossa casa. Mas as pessoas não se conversam. E isso gera vários atritos financeiros por um monte de problema. E é fogo porque a gente está numa fase da humanidade que é bem essa transição, né? Se a gente for analisar, sei lá, 7.000 anos, não sei, Abraão, Moisés, até 50 anos atrás, isso não era algo discutido. A mulher cuidava da casa e o homem trabalhava.
Sim. Desde a da idade antiga, o cara ia, voltava com um javali nas costas e chegava lá, a mulher tava com a casa limpa. Porque eram trabalhos muito braçais, né? Que exigiam força. E aí o homem exato. tem mais força que a mulher. Tipo, a mulher não vai trabalhar na Biologicamente. carvoaria. Exato. Tudo bem, Hoje, é os empregos natural. mudaram muito, né? Então, os empregos são muito mais acessíveis para a mulher do que na época de antigamente, que era Sim. tudo braçal, Exato. precisava de força e tal. Então, a gente tá num momento da história, sei lá, nos 50 anos para cá, que tá vendo essa mudança de as mulheres começarem a trabalhar mais. Então, ok, é uma coisa necessária, só que a gente só tem que pensar muito bem nos desdobramentos e a conversa para não fazer coisa ruim. Por exemplo, o que eu acho ruim dessa mudança? O filho fica jogado na escola 12 horas por dia. Sim. Então, esse, para mim, é um problema que a sociedade precisa começar a resolver a partir do momento que, sim, as mulheres estão trabalhando mais, e isso é muito bom. Só que aí a criança fica lá, o pai joga a criança lá, daí chega em casa, tá todo mundo com sono, não tem mais relacionamento. Então, eu ainda tenho um pouco da minha mentalidade antiga, digamos assim, que a mãe cuida dos filhos mais e ajuda e tal, enquanto o homem chega depois e faz. É uma mudança que não é de uma hora para outra que vai mudar na cabeça das pessoas, é né? tradição, né? É uma tradição que já vem de um tempo, então eu acho que ok essa mudança. Acho que daqui para frente vai mudar mais ainda. Acho que agora com a inteligência artificial, daqui a pouco nenhum dos dois vai estar trabalhando e vai estar os dois o dia inteiro dentro de casa. Com a renda né? universal lá. É, não vai- então, que eu acho vender eles. interessante essas mudanças e pensar como é que a gente consegue se adaptar para uma coisa que é o real. O mundo está mudando, né? Mesmo porque hoje em dia poucas famílias conseguem sobreviver se só o cara trabalhar.